Bom, pessoal, estamos aqui hoje discutindo, eu, o professor Luciano, meu nome é professor Adilson Torres, e vamos aqui hoje discutir sobre aplicabilidade da contabilidade do ponto de vista aí da gestão, né? E transformando isso lá num conceito mais leve, num conceito mais acessível aí, né? Para o usuário final, né? Que é para quem foi criada a contabilidade, o empresário, né? Ela foi criada para esse fim, né? É isso, meu amigo Luciano? É isso aí, professor. A nossa proposta é uma contabilidade acessível, uma contabilidade que cumpra, né, o seu objetivo de gestão. A gente sabe que a contabilidade ela foi criada na pré-história e na pré-história não tinha tributação ainda, né, professor? É, O fato é de que repente, o fisco se apropriou dela, né? Pois é, e é uma apropriação recente, né? Você sabe que o fisco só começou a usar a contabilidade depois daquele imbróglio lá do Al Capone, você está lembrado, né? A história, o Al Capone, ele tinha sinais exteriores de riqueza e a polícia nunca conseguia pegá-lo em nada, porque ele sempre agia através de laranjas. E quando eles foram examinar o imposto de renda, que lá nos Estados Unidos é um negócio bem pesado mesmo, Coisa pega, né? eles conseguiram pegar o cara através do imposto. Inclusive, é um dos raros filmes, não sei se você já viu esse filme, é Os Intocáveis. É um dos raros filmes em que o contador é o herói, né? Um contador meio mole lá, mas ele pelo menos representa aí a profissão, né? Porque é difícil, né? Você vê contador em filme assim, geralmente quando aparece é alguma coisa ruim, sabe? Se bem que tem um filme, né, do Ben Affleck, que o contador, o nome, só que é um filme de ação comum, não tem nada de contador ali. É Mas verdade. né, o dos Intocáveis tem, que foi Dá mais achado. para sniper ali do que para contador. Tá mais para Kung Fu do que para contador aquele ali, viu? É isso. Então, eu comecei a me preocupar com esse tema, professor, a partir das minhas próprias dificuldades. Não é? Eu comecei a estudar contabilidade e tinha dificuldade em compreender alguns conceitos. E depois de muita luta, acabei me inteirando desses conceitos. E quando eu aprendi, eu disse: puxa, mas por que que o pessoal complica, né? Por que que não se fala isso de um jeito mais simples? Às vezes eu chego a pensar, professor, que é uma coisa proposital, você está entendendo? Quer dizer, alguns contadores, talvez, acreditem que utilizando uma linguagem técnica, pesada, restrita a poucos, né? Ele vai criar talvez uma atmosfera de grande autoridade, de sumidade. E eu entendo, né? Claro que a minha experiência na área é como professor, não é? Excetuando um período em que eu fui contador do banco, eu nunca atuei na profissão contábil como profissional de contabilidade, sempre atuei como professor, é o que eu gosto de fazer. Eu costumo até dizer que, antes de ser contador, eu sou professor. Não é? Acabei estudando contabilidade, porque para poder ser professor, você tem que ter algum conteúdo para ensinar. Não é? E aí, no caso, o meu conteúdo é esse. E, a partir da minha experiência em sala de aula, eu comecei a ver que as dificuldades que eu tinha passado elas não eram só minhas. Não é? A contabilidade ela tem nas faculdades uma fama de ser uma coisa complicada e chata. Olha só os dois adjetivos que nos reservam, professor. E não é para É ser justo nenhuma ou coisa, injusto, né? Vamos discutir isso, né? não é para ser nenhuma coisa nem outra, né, É professor? verdade. Trata de dinheiro. Aonde, em que planeta, dinheiro é chato? É chato quando falta, né? Com Falta de certeza. dinheiro é chato, mas o dinheiro em si é emocionante, é adrenalina. Os melhores filmes de ação tratam de dinheiro.
Então, a contabilidade que é dedicada a isso não devia em nenhum momento ser taxada de ser chata. E quanto a ser complicada, eu concordo menos ainda. Porque, na realidade, quando você trabalha com registros contábeis, quando você trabalha com contabilidade em si, você está trabalhando com dinheiro em movimento. É o dinheiro saindo de um canto e indo para outro. É assim que eu vejo. Então, qualquer pessoa, né, que já chegou para fazer um lanche na hora do intervalo da faculdade, meteu a mão no bolso, não tinha nenhum tostão, qualquer pessoa que já passou por essa situação, ela sabe, compreende adequadamente o método das partidas dobradas. Se não tem origem, não vai ter aplicação, e é melhor fazer uma carinha de quem está fazendo regime, não é? É verdade. Nessa linha que você está falando, professor, eu me lembro quando vieram aí as novas normas contábeis, né? E aí viemos falar aí, né, que foi introduzido, né, mudanças na contabilidade. E as pessoas falaram assim, né, mas como assim mudanças? Né? Mudanças na contabilidade tem toda hora, todo dia, né? Porque, na verdade, né, muitos confundem, né, contabilidade com imposto, né, com É, obrigação acessória, né? Então, o que que exato. muda todo dia? Muda todo dia são essas obrigações. Legislação tributária. Aí eu fui falar para o pessoal, sabe qual foi a única mudança que teve relevante em 70 anos? Não sei se é da sua época, né? O fim da correção monetária de balanço, né? Foi a, foi a única mudança relevante que teve antes de 2007. É, eu sempre classifiquei a correção monetária do balanço como um piedoso auto-engano. A minha teoria é que no ambiente hiperinflacionário, a contabilidade ela se torna inútil. A gente fazia, né, a contabilidade na época, o Brasil chegou a ser tido e havido como um país de vanguarda, né, em termos de metodologias contábeis, justamente pela correção monetária integral que foi criada por teóricos brasileiros lá, né, lá do Sul. E acontece que eu acho, sinceramente, que apenas minimiza o problema, mas, de qualquer forma, é uma coisa que já acabou, ainda bem, não Ainda é? bem, né? Ainda bem, porque eu acho que na contabilidade a gente tem obrigação de ser simples, porém sem ser simplório. É o que eu sempre digo, não é? Você tem que resumir as coisas, porém sem deixar de fora a essência do que você está dizendo. Essa é a minha preocupação. E em relação à questão que você colocou logo de início, se a contabilidade tem ou não importância na gestão da empresa, ou de que forma ela deve ser instrumentalizada em favor da gestão da empresa, eu diria que é fundamental. Na nossa vida particular, né, professor? A gente não consegue viver sem estar com a nossa planilhinha Excel ali, né, fazendo aí as nossas projeções, nossos planejamentos, números realistas. Sem isso, a sua vida vira uma grande bagunça. É assim que eu enxergo. E eu acho que nas empresas isso ainda é mais agudo. Porque se isso é importante numa pessoa física, imagine então numa empresa onde a movimentação, evidentemente, é muito maior. Muito Então, volume. a contabilidade ela é fundamental na gestão. E mesmo quem diz que não usa, porque a gente vê, né? Ah, contabilidade o contador faz para calcular o imposto, mas eu nem olho. Essa mesma pessoa que diz isso, ela tem lá o seu caderninho, o seu papelzinho de pão, onde ela está lá fazendo, acreditando que aquilo ali que ela está fazendo não é contabilidade. E, na verdade, é, né? Exatamente. Não está seguindo ali formalidades, né? Mas está tratando de informações sistematizadas, né? Estruturadas, né? Ainda que de forma simples, né? Sim. E você falou uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Realmente, a correção monetária no Brasil, né? Ela prejudicou bastante, né? Essa Uhum. questão aí da aplicabilidade aí no dia a dia da contabilidade, justamente, né? Por causa da defasagem dos preços, né? Eu estava me lembrando um segundo ponto que colaborou muito e ainda colabora e já melhorou.
o sistema de informalidade que ainda é forte no país, né? Principalmente empresas menores, né? Estão mais expostas, né, a essa realidade, né? E, de certa forma, com essa pressão que tivemos aí, né, do governo, principalmente aí com a vinda desses sistemas de escrituração eletrônica, né, documentos eletrônicos, né, olha, as pessoas tiveram que dar um passo à frente, né? Então, isso ajudou também, né, a melhorar um pouco aí, um pouco mais, né, esse ambiente de negócios, não é verdade? Quem leu 1984 se assustava com o nível de vigilância do governo sobre a vida das pessoas que aparece naquele livro, não fazia nem ideia do que nós estamos vivendo agora. Aonde isso ia chegar? Porque você veja, nem pagamento em dinheiro vivo, que já foi uma garantia de anonimato, hoje em dia tem garantia de nada mais, né? Todo mundo é obrigado a viver com a cara no sol mesmo, o que é bom, por um lado, né? Desde que a gente não veja todo esse poder invasivo sendo utilizado contra o cidadão. Aí é complicado. Verdade. Né? Mas, professor, isso que você acabou de falar me relembrou uma teoria que eu tenho em relação à imensa evolução que a contabilidade, a profissão contábil, melhor dizendo, sofreu nos últimos anos. Não é? Eu acho que houve assim uma revalorização tanto da ciência como do profissional. Mais do que uma revalorização, houve assim uma transmutação completa. O cara, quando saiu logo a Convergência, que foi em 2008, eu dava aula justamente de teoria da contabilidade, que foi uma coisa que de um dia para o outro ficou obsoleta. Não Verdade. é? Eu me vi assim, numa hora para outra, como você disse, os fundamentos da contabilidade eles não alteram, mas quando a gente fala em societária, a gente está falando muito mais da forma do que do conteúdo, não é? E a forma de apresentação das informações mudou apenas completamente. Eu costumo dizer, inclusive, que não foi uma mudança de itens ou de terminologias, foi uma mudança de mentalidade. A mentalidade do que era ser contador, do que era contabilidade, mudou. E mudou basicamente, eu vejo isso muito claramente, em função de dois motivos básicos. O primeiro motivo foi a libertação do contador, que foi oferecida pelo progresso dos sistemas de informação. Né? Você está lembrando aí do tempo da correção monetária? E você se lembra, então, que na época você tinha todas essas fases do ciclo contábil representavam pessoas e papéis em todas essas fases, sujeito a todo tipo de engano, erro humano, como são frequentes, a gente sabe, são folclóricas as histórias de contadores a noite inteira no escritório procurando uma diferença, às vezes de 10 centavos. Aí dizia, mas por que 10 centavos? É só dar uma martelada, né? Publica em milhares. Existia até pegadinha, né, com a meninada que começava o escritório de contabilidade, né? Eles propunham, né, que no primeiro dia eles fossem no outro escritório, né, buscar uma máquina de achar diferença, inclusive. Professor, olha só, eu caí, olha que coincidência, eu dei uma aula remota ontem e eu mencionei exatamente, eu cheguei a pensar que você começou a falar, eu disse, o professor assistiu minha aula, só pode. Olha a minha pretensão, professor. Mas realmente eu entrei no Banco Nordeste, eu tinha 15 anos, né, em 79, e eu fui no outro andar, lá no edifício São Luís, ali no centro, fui no outro andar procurar pela máquina de tirar a diferença. Você Sabe? foi uma vítima real. Olha lá aquele gordinho lá, novato, morto de timidez, e o povo rindo da minha cara. Nunca esqueci isso, sabe? Mas o fato é que o contador realmente ele era um trabalhador braçal, professor, porque ele tinha que fazer todas aquelas atividades de registro e de montagem das demonstrações, e normalmente demorava tanto achar diferença e tudo mais, e o volume de coisas que era muito grande, que quando ele vinha com a informação pronta, já não restava tempo
para a terceira fase do processo de comunicação, né? Registro, transmissão e interpretação. Não tinha tempo para... E mesmo que tivesse, a informação já estava tão defasada que, para efeito gerencial, já tinha perdido muito relevância. Então, essa modificação rápida, essa evolução rápida que ocorreu nos sistemas de informação favoreceu demais, porque agora você terceirizou o trabalho braçal, você passa adiante e o sistema faz a maior parte dessa parte braçal para você. Isso liberou tempo para o contador, então, partir para a contabilidade acessível, que é o nosso tema aqui. Partir para traduzir aquela massa de dados complexos em uma formatação em que o usuário, que é o destinatário, é quem paga para que essa informação seja produzida, para que ele possa, eventualmente... Né, Deixa eu até colocar um tempero no que você falou aí sobre o que vamos discutir aí da contabilidade acessível, né? Quando eu comecei a trabalhar, tinha lá um cliente antigo, amigo do meu pai, um senhor mais idoso, né? E ele me chamava de guarda-livro, né? de E eu quê? ficava extremamente guarda-livro, né? Então eu ficava extremamente aborrecido, né? Eu tinha acabado de formar na universidade, né? Contador, né? E ele vinha me chamar ali de guarda-livro, né? E quando ele chegava na empresa, né? Então ele tinha um vozeirão, né? Falava assim, eu já escutava ele de longe, né? Que ele tinha, né? Chegado até a empresa, né? Falava assim, eu vim falar com o meu guarda-livros, né? Então, fiquei refletindo muito nisso ao longo do tempo, com essas evoluções dessas tecnologias, né? Daí fomos do papel ao disquete, ao XML, né? Aí eu fiquei pensando, né? Para a gente apimentar a nossa conversa, né? Será que esse contador guarda-livro, chamava guarda-livro porque ele fazia isso, né? Ele escriturava naquela forma braçal, né? Guardava lá na prateleira aquele livro bonito, encadernado, muitas das vezes ali escrito em dourado, né? E hoje, né, a gente entregando essas informações. Será que esse profissional ele evoluiu de guarda-livro apenas para um guarda XML, né? Se você só guarda alguma coisa, não importa o que você está guardando, né? Eu acho que é isso que é o grande ponto, né, da nossa conversa, né? É a informação, como você disse, com toda essa estrutura, né? Sobrando tempo, inclusive, né, para tratar melhor a informação, e você vai lá e guarda o XML, né? Será que isso seria uma evolução da profissão? Ou será que a evolução é outra coisa, né? Bom, eu entendo o que você quer dizer. Só um parêntese, a expressão bookkeeper ainda é utilizada correntemente nos Estados Unidos, né? Agora, a palavra keep significa manter. Então, uma tradução ao pé da letra seria o mantenedor dos livros, não apenas alguém que os guarda, entendeu? Mas que mantém atualizado. Eu acho que em tese, o que ele continua fazendo é isso, não é? Mas, de uma forma, mudou a forma de fazer. Eu digo o seguinte, que eu tinha dito a você que eram duas coisas que tinham modificado completamente a profissão contábil. A primeira foi essa evolução do sistema que, de uma certa forma, foi uma carta de alforria para o profissional de contabilidade que se viu livre de uma série de trabalhos pesados que eram a atribuição dele, e agora ele ficou livre para ser realmente um profissional liberal. Né? Aí eu pergunto, né? Será que esse tempo realmente está sendo utilizado ou só guardou e acabou o serviço? Isso aí vai variar de profissional para profissional, né? O outro ponto que eu acho que varia, que veio valorizar a profissão foi a convergência, né, professor? Com A certeza. convergência ao padrão internacional, ela veio com um objetivo muito claro: aproximar os números contábeis da realidade factual, da realidade dos fatos. Não é? O número da contabilidade ele é apenas a representação de algo que existe, ele não é uma criação de uma coisa nova e diferente.
Então, se ele vem me dizendo que eu sou mais rico do que eu sou, eu vou acabar fazendo gastos que eu não devia fazer. Se ele vem me dizendo que eu sou mais pobre do que o que eu sou realmente, ele vai me levar a cortar custos desnecessariamente. Limitar, endividar, né? A informação tem que ser, né, correta, adequada e oportuna. Certo? Exatamente. Uma questão que se Inclusive, coloca... outra coisa dentro dessa convergência que eu achei um processo muito interessante foi o fisco estar respeitando o processo. Porque o que o fisco fazia nessa apropriação da contabilidade que falávamos, né? Ele impunha, né, que determinados eventos tivesse o registro ali conforme ele convinha do ponto de vista ali fiscal. E hoje isso está sendo bastante observado, né? Essa independência. Qualquer ajuste hoje, o fisco está aceitando que ele seja realmente lá fora da contabilidade, lá conforme a IN 1700 fala, né, dos ajustes expandidos ali, né, no lucro contábil, ou seja, lá no LALUR, né? Tanto é que o fisco até deu um brinde para nós, né? Temos dois SPEDs, né? Um SPED para apurar a contabilidade societária e outro SPED para apurar a contabilidade fiscal. E Não algumas podia ser pessoas acham que isso é um diferente. problema. Isso não pode ser diferente, professor. Na Não pode. realidade, para o contador, essa separação é uma bênção. É uma Sim, bênção, porque quando é uma só, tem gente que acha muitas... que isso é ruim, viu? Eu falo para as pessoas, isso não é ruim, pessoal. Isso é Não, bom. Quando é falava-se ali atrás algumas pessoas, né, que tem até algum sentido de falar ali, né, do sucateamento da contabilidade, é essa contabilidade que está sendo sucateada, não essa que traz as informações úteis, né? Essa, pelo contrário, né? Ela está não. crescendo e tornando-se independente, né? Professor, a contabilidade está para desaparecer desde que eu comecei a estudar contabilidade, sabe? É igual cinema. Cinema já teve para acabar quando surgiu a TV colorida, quando surgiu o videocassete ia acabar o cinema, agora estão dizendo que o cinema vai acabar por causa do streaming, e o fato é que o cinema continua firme e forte, até porque o cinema não é questão só de assistir um filme, né? É um evento, é um passeio. Da mesma forma, eu atribuo isso à contabilidade. Eu, no mestrado, em 92, o meu professor de teoria dizia que a informática ia acabar com a contabilidade, porque ela estava roubando o trabalho do contador, a informática. O que foi que aconteceu? A contabilidade se associou à informática para se requalificar e, por tabela, requalificou a profissão contábil, que adquiriu uma relevância que ela não tinha antes. O Sim, com contador antes certeza. era só um emissor assim e nada O que eu mais. vejo é que, com a evolução da tecnologia, das inteligências artificiais, se o profissional ele ficar concentrado só aquilo que é obrigação fiscal, né, aí sim, aí você está limitado. A partir do momento que você gera um banco de dados com informações que ele pode ser também explorado, né, esse universo é ilimitado, né? Sim, Esse universo é ilimitado. Né? não tenho dúvida. E aí, professor, eu queria fazer uma colocação. Sempre que eu estou aqui, desde que eu comecei a trabalhar essa questão da contabilidade acessível, análise gráfica, né? Eu tenho até um curso no Hotmart, onde eu dou aula de análise gráfica de balanços. Quer dizer, eu procuro transmitir os conceitos contábeis usando basicamente imagens. Tem até um trabalho muito inspirador que foi produzido pelo Media Lab do MIT, onde ele faz... O Media Lab, lá no Massachusetts Institute of Technology, eles têm um laboratório basicamente dedicado a fazer isso, pegar dados, massas de dados complexos e produzir imagens que, de alguma forma, representam aqueles dados. E, com isso, você tem uma informação sintetizada, imediata e muito mais rápida, não é? A vida de hoje está desse jeito, do que propriamente o normal que é feito, né? Agora, eu lhe pergunto uma coisa. Sempre que eu vou, né, como eu já lhe disse, eu estou militando já há algum tempo nessa teoria da contabilidade acessível, da análise gráfica,
E uma coisa que eu já escutei, inclusive, né, basicamente de colegas, é o seguinte: professor, isso aí é complicado, porque o empresário é que não quer saber, não tem interesse nessa informação. Como é que você vê isso, professor? Essa questão, você já se deparou com alguma coisa nesse sentido? Sim, muito interessante essa questão, né? E já tive experiências vividas em relação a exatamente esse tipo de coisa, né? É como aquela história, né? Quem colocou na cabeça que você precisava, né, de um smartphone, de um iPhone, né? Quem que tem que tomar iniciativa, né? Quem que tem que tomar iniciativa? Um não oferece porque o outro não quer, um precisa, mas o outro não está oferecendo, né? Então, uma história interessante para compartilhar, né? Foi quando eu estava fazendo uma palestra para o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, né? Eu trabalho na educação continuada e trabalho com vários conselhos, sindicatos contábeis, né, do Brasil todo, né? E esse especificamente no estado de São Paulo, numa região próxima ali à capital, né, uma região até bastante rica, né? E ali falando sobre exatamente naquele momento, né, onde havia a vinda dessas novas normas contábeis, né? Falando ali, né, da aplicabilidade disso no dia a dia dos escritórios de contabilidade, né, em oferecer uma informação gerencial e não só aquela tributária e legal, né? E Uhum. aí vários contabilistas, principalmente alguns até um pouco mais velhos do que eu, né, falavam assim: olha, a minha vida inteira eu sempre vi que o cliente não quer nada disso, né? Que o cliente ele não quer saber dessas informações, né? Interessante foi que uma profissional, né, parecia até que eu tinha combinado com ela, né? Ela falou assim: olha, o professor está falando uma coisa que eu já venho aplicando há alguns anos. E mudou minha vida depois que eu comecei a fazer exatamente o que ele está falando. E Foi? aí eu diminuí, ela disse que mudou a vida dela depois que ela passou a fazer exatamente o que eu estava tentando, né, convencer o pessoal, né? Ela Uhum. conseguiu melhorar a sua carteira de cliente, conseguiu diminuir o número de clientes, reduzir aqueles clientes, né, que dá mais, ou melhor, só dor de cabeça, né? E com isso até começou a ganhar mais. E todo mundo ficou olhando ali para ela. Você já aplica essas coisas? Sim, eu faço isso no meu dia a dia e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Interessante, né? Que eu fiquei com aquela sensação assim, né? Puxa, esses dois combinaram, né? Eu nunca tinha visto a moça, né? Nunca tinha visto a profissional. E ela relatou, então, esse fato, né? Que Eu acho que é o caminho certo, né, professor? quem tem que ser iniciativa, né? Tem que ser do profissional, né? O profissional é que conhece, né? Com Você muita quer vender um variável. produto, você tem que criar demanda, né? Você tem Isso. que criar demanda. Você quer vender iPhone, né? Você não criou a demanda? Então, a gente precisa mostrar o quê? Os benefícios, né? Mostrar a utilidade. E muitos, às vezes, né, ficam... Alguns é com preguiça mesmo, né? Alguns é com preguiça mesmo. O meu orientador do mestrado, que foi o finado amigo, né, falecido, né, Clóvis Padovese, né, um dia eu falei isso para ele, um autor famoso na área de custos e gerencial, né, eu falei isso aí para Você ele. foi orientando do Padovese? Eu já Foi. estudei pelos livros dele. Aí eu falei para ele assim numa aula, né, por que você acha que as pessoas não fazem essas coisas? Eu falei assim, olha, uma grande parte é por preguiça, né? Ele falou assim, eu morria de vontade de escrever isso nos meus livros, eu nunca pude. Eu não sei, talvez preguiça seja um pouco reducionista, mas eu acho que falta também um pouco de compreensão a respeito, porque vamos ser sinceros, por mais que você simplifique, por mais que você apresente gráficos bem ilustrativos e que resumem muita informação, tudo isso é possível fazer, né? A minha metodologia toda é baseada nessa ideia. Por mais que você faça tudo isso, o cara tem que ter, o cara que eu digo, o cliente, o usuário, ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Inclusive, né? A própria estrutura conceitual básica da contabilidade, se você for lá ler a definição da compreensibilidade, o que está dito lá, em outras palavras, é que a gente tem que ser compreensível, a gente tem que ser compreendido, mas o outro lado
tem que ter um mínimo de base em interesse, né? Ele tem que ter, a norma fala que é o conhecimento mínimo dos negócios ou esteja disposto a analisar diligentemente, eu me lembro dessa palavra lá. Ou seja, a gente reconhece que é preciso que ele tenha esse esforço mínimo. Aliás, o meu curso lá é dirigido justamente para o leigo, no sentido de dar para esse cara um mínimo de base, justamente para ele ter esse diálogo, essa opinião informada para conversar com o contador. Por quê? Porque, no caso, a gente está falando da vida dele, do futuro dele, da empresa dele. Então, não era nem para a gente estar aqui encontrando maneiras de despertar o interesse dele, era necessário que ele já tivesse Perceber esse valor, né? exato, fazendo, buscando. E muitos empresários, é uma coisa que está muito em evolução, né, professor? A gente conhece escritórios de contabilidade que têm um esforço muito grande nesse sentido. Eu mesmo conheço uns 2 ou 3 aqui em Fortaleza, que estão inovando na comunicação do cliente, não é? Fazendo uma gestão automatizada de problemas e melhorando o serviço e a interface com o usuário. Eu acho que o caminho tem que ser esse mesmo. A gente tem que haver essa interação entre vários motivos, porque contabilidade não é ciência exata. Você concorda comigo? Com certeza. A contabilidade, em diversos momentos, mesmo na área de tributária, que é uma área altamente regulada, imagina a gerencial, você sempre vai ter momentos em que você vai ter bifurcações de decisão, você vai ter alternativas. E aí é preciso que você entenda que não é só... Muita gente encerra esse assunto dizendo assim, eu confio no meu contador. Meu contador é um profissional competente e eu tenho total confiança nele. Excelente. Parabéns para você. No livro da lista de Schindler, o Liam Neeson, que faz o personagem lá, ele disse que o pai dele tinha ensinado a ele que todo homem tem que ter 3 pessoas de confiança, né? Que é um padre, um médico e um contador. Entendeu? E eu até raciocinando sobre isso, eu disse, ele está querendo chamar a atenção da gente cuidar da saúde, né? A saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Então, esse contador de confiança, ótimo que você o tenha. Porém, vão existir momentos em que vão aparecer possibilidades, e essas possibilidades podem induzir a ganhos ou a perdas. Caso haja ganho, o bônus não é do contador, é do usuário. E caso haja perdas, o ônus é dele também, não é? Então, ele tem que ser envolvido nessa discussão, ele tem que, pelo menos, dar opiniões informadas. Se omitir completamente é uma aposta que pode dar errado. Então, é importante a gente fazer esse trabalho e atuar junto aos profissionais jovens, porque, como você disse, né, tem um pessoal das antigas que não quer sair da zona de conforto. Não quer sair da zona de conforto. De jeito Mas uma outra coisa, professor, e é importante a gente falar isso, porque até um pessoal da academia, que eu acho que tem sido até injusto, né, com muitos dos profissionais da contabilidade, né, deixando brincadeiras à parte, né, que falam assim, né, que o contador, né, ele é um agente do fisco ali dentro da empresa e que não vai haver Uber suficiente, né, para absorver esse pessoal. E isso eu já ouvi de gente da academia falar isso. Uber. Com preço do combustível não vai valer a pena também, não. Os Uber que já estão saindo de campo. Já estão querendo sair. Eu já ouvi isso. Então, isso também é uma injustiça, porque você falando ali do profissional, né, que é de confiança, né, a parte fiscal faz parte também. Então, quando a gente fala aqui dessa abertura da mente, né, de enxergar melhor a gestão, não significa, na verdade, abandonar a parte fiscal, a parte societária, tudo isso faz parte. Pelo contrário, né, a profissão do contador,
ela é tão ampla que ele pode até escolher para que lado ele quer virar. E às vezes Sim, as pessoas falam para mim assim, olha, eu queria desistir da profissão contábil, né? A gente só escuta coisa ruim, né? A gente vai no curso só vem falar que vai ser multado, que vai ser preso, né? Ah, daqui a pouco eu até vou te contar uma história sobre isso. Que a gente vai ser preso, né? é o Então, código eu quero, novo, né? O né? código é o novo. Quero, isso, quero mudar de profissão. Fala, você quer mudar de profissão? Tem profissão, né, que não tem empregabilidade. A nossa está vindo gente de outras áreas, é É, gente de TI, é gente do direito, é gente da engenharia, está vindo pessoal de todo lado, porque tem tanto e farto trabalho a ser feito aqui na nossa área, né? sim, Então, o que às vezes acaba, né, consumindo muito tempo também do profissional, que acaba tirando o foco dele, né, é o custo dessas obrigações acessórias, o custo Brasil, né, da preparação, né, do tributo, né? Isso é algo surreal, né? Isso consome muito tempo, né? E às vezes o contador, né, tá tão cansado depois de cumprir todas essas burocracia, essas exigências, né, que apesar da tecnologia ter evoluído, o papel não acabou. Você fazia uma declaração de 4 páginas antigamente, hoje, se você for colocar no SPED, isso vai dar centenas de páginas, né? Então, a tecnologia cresceu, mas a exigência cresceu também, né? é, Cresceu, não foi na mesma proporção, né? Olha, a tecnologia vai vir e vai, né, resolver tudo aqui que é burocrático, né? Não foi bem assim. Então, para fazer justiça, né, o pessoal que cuida da área contábil, da área legal, da área societária, da área fiscal, eles fazem sim um belo trabalho, necessário. Se você não olhar para isto, você vai ter penalidades que são indescritíveis. Ontem mesmo, fazendo um curso, à distância, lá para o pessoal de Cuiabá, e teve um profissional lá que levantou para mim uma questão. Olha, em uma empresa aqui, cliente nossa, uma empresa grande, uma funcionária se distraiu e perdeu o prazo da entrega do SPED de contribuições, aquele do PIS e da COFINS. A hora que você tentou do que tinha perdido o prazo, aí foi providenciar a entrega, a multa R$ 1,5 milhão. R$ 1,5 milhão por ter, né, cochilado ali, né, perdido o prazo. Então, isso realmente, né, acaba desgastando, né, bastante o profissional, e então isso faz parte. Não significa, né, que eu vou abandonar tudo, eu vou olhar só o aspecto gerencial. A questão é que é a mesma base de dados. A mesma base de dados. Aí que entra o que você falou, professor. Então, se eu tiver, né, um pouco mais de visão aberta para isso, né, essas tecnologias, esses instrumentos aí de mineração de dados, né, gerando imagens reduzidas, né, do mesmo banco de dados que você teve todo aquele esforço para preparar para a fiscalização, é o mesmo que você precisa para também fazer, né, um uso gerencial, não é verdade? uhum, é verdade. Eu vejo a contabilidade como uma profissão de muito futuro, professor. Eu fiz já na verdade, eu fui orientador de um aluno que estava fazendo o TCC dele era sobre a imagem social do contador, né? Ele era me orientando e na época a gente apresentou um programa, um projetinho para o conselho gostou do tema e deu aí um patrocínio para a gente fazer uma pesquisa de campo na época, nós fizemos pré-teste, ficou um trabalho bem interessante. E uma das descobertas que a gente fez, eu me lembrei disso por causa de uma coisa que você falou aí, foi uma constatação, melhor dizendo, a generosidade dessa profissão, porque nós constatamos que uma boa parte dos respondentes tinha se empregado, tinha arranjado um trabalho na área contábil antes de se formar. Qual é a outra profissão que oferece essa possibilidade? Né? Você, para ser considerado médico, você tem que fazer um monte de estágio, residência, não sei o que mais. A maior parte das profissões, você precisa primeiro se formar para só depois melhorar a sua empregabilidade na área que você estudou. E na contabilidade a gente não vê isso, tem muita demanda por profissionais dessa área. Agora, como eu lhe disse, perceber que a profissão hoje... Eu me lembro de 2008, eu dizia assim para os alunos, olha, vocês fizeram vestibular para um curso e vão se formar em outro.
porque a profissão deu um plot twist aí, tão carpado aí, né? Que é outra coisa. É outra coisa. Antes você era um despachante de luxo, um preenchedor de papel, uma pessoa que estava ali para fazer DARF, DIRF, não sei o que mais, essas coisas aí que são trabalhos burocráticos. E hoje você tem toda a condição de ser o gerador de informação. Por um lado, pelo apoio dos sistemas informatizados, que realmente atingiu um grau muito importante para o trabalho do contador. E segundo, pelas próprias modificações sugeridas pela convergência, que aproximaram os números da realidade. Eu gosto sempre de citar o caso da depreciação, né? A gente usava as regras fiscais e, pelas regras fiscais, a depreciação são prazos fixos, né? O carro é 5 anos e tal. E eu sempre dou aquele exemplo, né? Você está aqui com 2 carros, um tratou bem, estrada de asfalto e tudo, e o outro você zoou, botou em vários turnos, estrada ruim. No final do ano, na sua contabilidade, aqueles 2 ativos valem exatamente a mesma coisa. Eu vou tomar a decisão em cima de números que, de cara, eu já sei que são números viesados, não é? Então, a nova regra da depreciação é que te faz calcular valor residual, valor presente. A contabilidade não reconhecia o valor do dinheiro no Chegamos tempo. ao absurdo disso que você está falando, né? Gosto muito desse exemplo que você falou, uso muito esse exemplo, né? E você mostra lá um balanço, né? Totalmente depreciado e imobilizado. Ele fala assim, ó, tá vendo esse imobilizado teu, que na contabilidade não vale nada? Tá lá e me produz 10 milhões por mês de faturamento, né? Todo depreciado, né? Não vale nada, né? Pois é. Não é isso, não é isso que nós queremos, né, professor? Tudo bem, era facilzinho fazer. É 20%. Agora é uma complicação, e tem que fazer avaliação, e tem que. A vida útil agora não é mais a mesma coisa de vida econômica, não é? A vida útil agora é uma decisão gerencial. Quanto tempo eu quero usar esse bem? Então, isso tudo aumentou a responsabilidade do profissional, mas valorizou, porque agora, você já deve ter observado isso, as normas não são mais incisivas, taxativas. Dizer, o carro dura 5 anos, todo ano tem 20%. Isso aí estava definido e você não tinha nenhuma margem aí, não é? Hoje em dia, se você for ver as regras da equivalência, essa diferença é grande, porque antes era bem delimitado. O ativo, o bem, o investimento tinha que ser, acho que 15% do seu patrimônio líquido para poder ser relevante ou não ser relevante, não sei o quê. Hoje em dia, como é que eles dizem? Olha, menos de 20% você pressupõe que não há influência significativa. Mais de 20% você pressupõe que há, a não ser que sejam levantados elementos que contradigam essa pressuposição. Ou seja, deixam a porta aberta para o julgamento profissional, não é mais aquela coisa, não é taxativa, aquelas linhas bem definidas, que você podia andar, que eram fáceis de fazer, facilitavam tua vida, era muito mais tranquilo para o contador, mas o número produzido, gerencialmente, não era útil. Não era útil pelo simples fato de que não espelhava a realidade. E eu acho que nós, profissionais de contabilidade, o que a gente tem que perseguir é isso, quanto mais esses números estiverem próximos da realidade, mais valor tem essa informação que eu produzi. Exatamente. Não é? Mais valor eu vou agregar ao negócio do cliente. E é isso, no final das contas, que vai fazer de mim um profissional valorizado no mercado. Então, eu considero esse meu trabalho praticamente uma missão, viu, professor? Sem querer ser Eu cabativo. valorizo bastante essa atuação tua, inclusive, né, contando uma experiência diferente daquela, né, que o pessoal fala, né, vou ver um treinamento, um curso, né, da área contábil, a gente vê falar em multa, em penalidade, em obrigações,
e as pessoas saem dali todas, né, assustadas, né? Uhum. E um relato que eu tenho da época de professor da graduação, onde eu ministrava aula no curso de Ciências Contábeis e de Engenharia de Produção, e no curso de Engenharia de Produção eu ministrava o curso ali de Contabilidade Básica, né? E era um período ali, né, de semana, né? Tem sempre na graduação, semana do direito, semana da engenharia, não é isso? E lá, Sim. então, na minha aula, era o dia da Semana da Engenharia, e eu fui junto com os meninos ali assistir uma palestra, né, que o engenheiro, né, ia ministrar para eles, né. Falei assim, deixa eu escutar uma coisa um pouco diferente. A gente escuta muito ali só aquela coisa, né, metódica, formática, formalizada, né, contabilidade, imposto, né. Falei assim, deixa eu lá ver uma palestra diferente, vamos ver se eu aprendo uma coisa nova, né. Eu saí de lá extremamente, né, maravilhado com o que eu escutei. Puxa, o que eu escutei? Uma, igual você falou, né? Uma forma diferente de ver as coisas, despertar valor. E o que foi falado nessa palestra, né? O engenheiro já começou assim, olha, na palestra dele, eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro, né? E muitas vezes é esse o enfoque, né, que falta para nós, né? Até como professor, palestrante, né, a gente está buscando colocar essa questão, né? A importância, né, da gestão da contabilidade. Vou ensinar vocês a ganhar dinheiro, né? Olha só, puxa, gostei, já me ganhou. Quero ver como que é a fórmula de ganhar dinheiro, né? Professor Luciano, a partir daí, o homem só falou em contabilidade. Ele só falou em como ganhar dinheiro com os instrumentos contábeis e usando a informação do contador. O que ele Em lhe linhas ensinou gerais, realmente o que ele lhe ensinou realmente foi a fazer o clickbait, né, professor? isso. Foi bem diferente a coisa. E eu achei muito interessante, né? Porque a ideia dele, muito boa, né? Atuar diretamente nos itens, né? Que travam o capital de giro, né? Que é excesso de estoques, ter estoques sem giros, né? De aumentar a velocidade dos estoques, os prazos médios, né? Então, aqui fica uma dica para quem está ouvindo a gente aí, para as pequenas empresas. E casando, né, com essas novas normas contábeis. Uma demonstração que não é obrigatória para MEPP, das normas contábeis. Demonstração dos fluxos de caixa. Uma das mais importantes demonstrações contábeis. Se você atua no pequeno negócio, pequenas empresas, MEPP, você quer começar a conversar na linguagem, né? Como ganhar, né? Como você diz, né, professor? Como ganhar a atenção do cliente, né? Uma dessas dicas, comece a apresentar para ele a DFC, mas não é obrigatória. Sim, não é obrigatória. A ITG 1000 fala, né, que é obrigatório para as pequenas empresas, né, do Simples Nacional principalmente, né, que é a maioria esmagadora das empresas do país. Fala que ela é obrigada ao balanço, é obrigada à DRE, é obrigada à nota explicativa e que as demais demonstrações são facultativas, mas é incentivado que faça. E a norma está correta. Por quê? Se ela é tão importante, por que não é obrigatória? Porque ela é gerencial. Faça se você perceber valor. E aí, se você começa a usar o fluxo de caixa, que é aquela que está mais direcionada exatamente ao fluxo do dinheiro, né? Que é aquela que mostra as atividades operacionais, de investimento, de financiamento, você vai começar a falar a linguagem muito mais próxima do cliente, talvez mais do que se falar em lucro, né? Porque Sim, a visão do empresário, né, é principalmente do mais pequeno, financeiro. é financeiro. O dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Tá, É. mas isso é uma importante, né, visão e decisão? Sim. Dentro daquela ótica, inclusive, lá do que o engenheiro dizia, né? Você enxergar o que é a operação e talvez você nem precise, numa situação de dificuldade, captar um novo recurso. Uhum. Talvez captar um novo recurso significa piorar o teu negócio. E como Pode... que eu melhoraria o negócio? Exatamente destravando o capital de giro e o operacional, né? Que é o lucro da atividade. Que é o lucro Sim. da atividade. Então, essa é uma demonstração, pessoal, muito interessante. Explore ela. É a norma contábil número 3, né? A NBC número 3, fluxo de caixa. Existem três caminhos de entrada e saída de dinheiro: o operacional, o investimento e de financiamento. É isso, meu amigo? É isso aí. E você, quando interpreta, porque uma vez um cliente me falou assim: ah, isso é demonstração do fluxo de caixa, mas eu já tenho o meu fluxo de caixa. Eu acho que eu entendi assim que ele se referia ao razonete lá do caixa dele, né? O livro caixa propriamente dito.
Enquanto que a DFC, ela agrega muita informação àquilo ali, não é? Você realmente agrega muita coisa, compreendendo melhor de que maneira é que o dinheiro... Você pode estar com a empresa... Para onde Né? vai? Exato. Agora, professor, nós, como professores, eu acho que nesse momento em que as transformações, é até clichê falar isso, mas no nosso caso é pura realidade, as transformações gigantescas que têm ocorrido, o que é que a gente pode trazer, nosso trabalho, eu acho que já está caminhando para o final, o que é que a gente pode trazer para A conversa ajudar... está tão boa, né, que a gente nem viu a hora passar, né? Professor, a gente tem Espero que química. tenha sido útil para você que está ouvindo nós aí. Eu ainda nem tinha tido a oportunidade de conversar com você, mas eu já cheguei à conclusão de que a gente tem química. Então, é o seguinte, como é que palavra a gente pode dar para o profissional que quer se comunicar? Ele ouviu a gente, ele acreditou no que a gente falou e ele quer trazer essa informação para o cliente. Qual o caminho? Porque eu estou falando isso por dois motivos. Primeiro, a gente tem alguns colegas que são bem... uma mentalidade, como você já lançou aqui, um pouco distorcida em relação à profissão. Eu mesmo já tive a oportunidade de conversar com um profissional que me disse que só sabia fazer simples, e se a empresa chegasse lá na empresa dele querendo contratá-lo para uma empresa que não fosse simples, ele convencia o cara a passar para o simples, dizendo as vantagens do simples. E aí eu pedi a ele que me enumerasse quais seriam essas vantagens que ele apresenta para o cliente dele, e a primeira que ele colocou foi o seguinte: não precisa fazer contabilidade. Professor, eu quase caí da cadeira quando eu ouvi isso, né? Então, quer dizer, a gente tem esse problema por um lado, e no outro extremo, o que é que a gente tem? A gente tem aquele profissional que prepara muita informação para o cliente. Eu já vi apresentações de Foca ele PowerPoint também, que né? eu saí meio tonto, porque era muito gráfico, muita... Eu sou a favor dos gráficos, mas para simplificar a linguagem, não para agregar complexidade. Tem muito índice, muito número e tal. É quase como se o cara estivesse querendo dizer, o cara que eu digo, o profissional, olha como você me deu trabalho, olha o que eu fiz. Entendeu? Talvez o objetivo maior, que é transmitir aquela informação para o usuário, nem sei se é o prioritário para um profissional que pensa dessa forma, porque a ideia das imagens e da comunicação, eu coloco a contabilidade acessível, eu coloco em função de 3 pontos, né, que eu acho. O primeiro, usar imagens, né, como eu faço no meu curso, fugir daquele monte de tabela e tal. Imagens, a imagem vale mais do que 1000 palavras, isso aí não é clichê, é verdade. Outra coisa, linguagem. Aí, infelizmente, a gente tem colegas que acham que falar difícil é sinal de sabedoria, de respeito profissional, e quando é o contrário, os caras não te entendem, eles não dão valor à informação que você está trazendo. E, por último, eu penso que o foco deve ser sempre na simplicidade. A gente está falando de dinheiro, gente. Dinheiro que entra, dinheiro que sai. É uma lógica que todo mundo entende. Então, às vezes, em vez de mandar um balancete lá para o seu cliente, cheio de números, cheio de coisas, se você mandar um simples relato, curtinho mesmo, 2, 3 parágrafos, onde você especifica o que está de diferente de um mês para o outro, o que foi que esse balancete apresentou de novidade em relação ao do mês passado. E aí, com isso, talvez a gente consiga ir educando essa assistência, né? Sim, E ótimo. aí minha pergunta era essa: qual é? Acabei me metendo e respondendo pelo meu Sim, lado, mas também o seu eu acho lado. interessante porque, na verdade, eu também acho que é mais de uma coisa, né? Uma delas eu acho que é isso. A outra coisa que eu sempre falo também para alunos profissionais, né? Olha, uma coisa que a gente tem que dedicar um pouquinho é o marketing também. Porque para a gente vender qualquer coisa que seja, né, o cliente para vender alguma coisa, ele precisa ter alguma noçãozinha de marketing.
Vender serviços não é fácil. Vender serviços qualificados é um pouco mais difícil ainda. Então, eu vejo que um pouco ali de orientação de marketing de serviço ajuda bastante. Perceber, né, o que serviço não é produto, né? Serviço não estoca, serviço não é padronizado, serviço, né, tem todas as suas características, né? A Sim. outra coisa que eu vejo também que ajuda o profissional a se refletir para lidar com essa nova realidade, né? Começar a pensar da seguinte maneira: quem foi eficiente até hoje, né? Porque tinha aquelas formas mirabolantes, conseguia sobreviver da informalidade. Isso a gente está vendo que está ficando para trás com essas evoluções de SPEDs, cruzamentos fiscais, e inclusive desse novo SPED que o fisco está pondo em campo aí, né? Que é o e-financeiro, né? Já está cruzando aí, né? O que está Esse aí movimentando no banco, se a parte. está coerente com o faturamento, né? Então, o que eu devo começar a pensar sobre isso, né? Olha, as empresas, para elas se sobreviverem daqui para frente, elas vão ter que ser viáveis. As empresas, para serem viáveis, elas têm que ser, né, rentáveis, ter equilíbrio financeiro, né? E quem é a primeira pessoa que tem esses dados e que tem acesso a esses dados que pode ajudar? É o profissional. Se eu não fizer isso, alguém de fora vai vir e vai fazer isso. Certo. É verdade, professor. Eu realmente tenho me dedicado bastante a esse tema, porque eu acho que é um tema urgente até, porque, veja, eu acho que eu não sei se eu fiz referência a esse estudo já no começo da live aqui, mas a verdade é que as empresas brasileiras elas têm uma taxa de mortalidade muito alta, não é? Tem uma pesquisa do IBGE que mostra, em 10 anos, a falência de 75% das empresas que eram existentes no começo do período. Isso é uma verdadeira mortandade. Eu estava até vendo, deixa eu só compartilhar rapidinho aqui a tela, professor, para eu lhe Vai mostrar lá. esse estudo, que Não, o que você está falando é muito importante, muito relevante. eu estava vendo isso ainda hoje. E aí eu separei aqui esse estudo porque ele tem um dado ainda mais assustador. Você está vendo aí? Estou vendo. A maioria das empresas no país não dura 10 anos e uma de 5 fecha após um ano. Entendeu? Quer dizer, 20% não dura um ano. E aí, quando a gente vai atrás de investigar, ouvir os especialistas explicando por que que isso acontece, a gente vê muito falar em custo Brasil, em carga tributária, nessas coisas que são, nesse contexto que costuma ser muito hostil ao empreendedorismo aqui no Brasil. Mas, nesse caso, a questão que se coloca é o seguinte: esse contexto hostil ele estava presente para 100% das Para todo empresas. mundo, né? E 25 sobreviveu em 10 anos, 50% sobrevive em um ano. Então, o que é que faz a diferença dessas empresas que sobreviveram? Eu vejo que só tem uma resposta plausível, professor: gestão. Com certeza. A maneira como elas foram geridas, as escolhas que os gestores fizeram, foi isso que determinou a sobrevivência dessas empresas. E aí, quando a gente fala em gestão científica, gestão fundamentada, gestão consciente, gestão vitoriosa, a gente está falando de contabilidade também, professor. Não dá para encenar essa peça sem esse componente fundamental, que é a contabilidade. Então, a contabilidade ela está aí para te dar fundamentação para as tuas decisões, para evitar que você fique fazendo adivinhações, que você fique administrando com base no tal do Dando, feeling. dando tiro para todo lado, né? Exato. Que aí Olhando, talvez, só para o retrovisor, né? Pois é, complicado, não é? A contabilidade que interessa é a contabilidade do futuro, né? Os números passados, eles são relevantes apenas na medida em que eles nos dão ingredientes, nos dão materiais para que a gente projete números futuros. Que é o que importa, é onde ainda dá para atuar, não tem como melhorar o lucro do ano passado, mas se o lucro desse ano estiver se pronunciando como ruim, ainda dá tempo do cara correr atrás, identificar os problemas e tentar solucioná-los, não é? Isso mesmo.
Nossa conversa está boa, né? Mas eu acho que o nosso tempo Eu acho que o nosso tempo estourou, professor. Que pena. está... Eu espero reencontrá-lo aí em outras Sim, foi um oportunidades. grande prazer conhecê-lo, trocar ideias, né, com você, né? Foi muito bom. Pois é, e aí vamos convidar as pessoas, né, a nos conhecer melhor. Eu tenho um site, www.contabilidadescomplicada.com.br. Lá você pode acessar meu Instagram também, tem meu YouTube, lá no meu canal do YouTube eu tenho sempre uns videozinhos de 5 minutos sobre temas contábeis, sempre utilizando essa minha técnica de análise gráfica. Quem quiser conhecer melhor pode até dar um pulinho lá. O nome também é Contabilidade Descomplicada. E estamos aí, estamos atuando, estamos trabalhando para trazer inovação, para fazer essa profissão ter o brilho que ela merece ter. Não é, professor? Eu costumo dizer que o objetivo é a gente ter mães dizendo assim: ah, meu filho, quando crescer, vai ser contador, sabe? A gente vê as mães desejando que o filho seja médico, seja engenheiro, seja isso, seja aquilo. E contador, não é uma profissão generosa, uma profissão técnica, uma profissão bonita, uma profissão que tem boa No empregabilidade. futuro, para muita gente, né, que talvez nem teria muita oportunidade, né? Uma Exato. profissão que não é de difícil acesso, né? Sim, exatamente. Então é isso, professor. Foi um prazer Ok, muito grande conviver aqui com você, essa horinha. Vamos esperar que as pessoas aproveitem bem essa nossa conversa, essa nossa palestra e que esse isso, tema. que despertem, né, para Isso, agregar valor, né? Olhar exatamente. um pouco além, né, da só o que é obrigação, né? E obrigação societária, obrigação tributária, né? E olhar um pouco para aquele, né, que precisa tanto da nossa ajuda, né? Que é o empresário, que é aquele que está tentando sobreviver, é aquele que precisa ter resultados, né? Principalmente no momento tão complicado igual esse, né? De crises, né, das mais diversas formas, né, que tem assolado aí, né, o dia a dia, né, desse nosso belo país, né? Não tenha dúvida. Tá bom, professor. Pois um grande abraço, viu? Ok, Até a próxima até a oportunidade. próxima. Vamos despedir do pessoal. O pessoal está em todas as redes, tá? Quem quiser dar um alô por lá, só aparecer. Um grande abraço. Grande abraço. Abraço, professor. Até mais, professor.